Seja muito bem-vindo, esse é o seu Garagem V12, programa do Ministério de Homens V12 da Igreja Batista Memorial de São Paulo. E como você já sabe, toda segunda-feira nós teremos aqui o nosso papo de primeira. Nessa série, nós estamos estudando o tema Homens de Deus em tempos de crise. E me ocorreu o seguinte, tempos de crise. Falar um pouquinho, como o nosso tema é garagem, falar algo que me ocorreu. Na semana passada, falei um pouco sobre pequenos ajustes, pequenos detalhes, e conversando com um grande amigo, numa discussão que nós tivemos sobre o tema, me ocorreu o seguinte. Há um tempo atrás, estava na casa da minha sogra, naquele almoço de domingo. Eu tenho um cunhado que é um excelente mecânico. E ali a gente decidiu dar uma olhada no carro. A nossa intenção era fazer algumas verificações, pequenos ajustes. E ali a gente levantou o carro com o macaco, olhou. A nossa ideia era somente fazer alguma lubrificação, verificar pneu, verificar a suspensão, nada muito grave. E ali, naquele dia, eu descobri que o amortecedor estava quebrado, tinha um pequeno vazamento de óleo. Ali na grade frontal precisava de alguns ajustes, alguns apertos. Conclusão, tive que deixar o carro parado praticamente uma semana. A minha situação foi simplesmente me submeter ao meu cunhado, que ele conhecia muito mais do carro do que eu, apesar de eu ser o motorista. Eu consultei o especialista, né, e ele me deu o diagnóstico e minha situação foi, ok, façamos o conserto. Quando a gente fala de garagem, talvez possa ser essa a sua situação. Talvez não sejam pequenos ajustes. Talvez seja uma manutenção completa que será feita na garagem. E como eu me submeti ali ao meu cunhado, que era o especialista, um mecânico, a nossa questão é simplesmente nos submeter àquilo que Deus quer fazer em nossas vidas. Então esse momento em que nós estamos chamando de na garagem, é exatamente para isso. Talvez sejam pequenos ajustes, talvez seja uma manutenção completa. Cabe somente a nós nos submeter ao Deus que tudo pode e que nos conhece, porque Ele é o especialista, Ele é o fabricante. Nós fomos muito abençoados nos nossos 2 primeiros programas, aprendemos através da vida de Jó como lidar com o medo, aprendemos também com a vida de Davi, como lidar com as incertezas. E hoje o pastor Alexandre Sacha, pastor da Igreja Batista Maranata, trará para a gente um estudo baseado na vida de Eliseu e as promessas de Deus. Teremos também o louvor do Alexandre Bizetti, que é ministro de louvor da nossa igreja, é um V12 também. E então, fique agora com a palavra, com o louvor, e logo após a gente volta falando um pouquinho mais sobre nossos processamentos nos grupos. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim.
e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Olá, saudações ao grupo de homens do Ministério V12 da Igreja Batista Memorial. Eu sou o pastor Sacha, eu já tive o privilégio de estar com os irmãos algumas vezes e gravo este pequeno vídeo, essa pequena mensagem aqui de São José dos Campos, trazendo também saudações dos irmãos da Igreja Batista Maranata. Homens de Deus em tempos difíceis. Homens de Deus em tempos difíceis. Ao longo de toda a palavra de Deus, nós vemos homens usados por Deus, movidos pelo Espírito Santo, que registraram para nós histórias de como eles enfrentaram tempos difíceis. Lições importantes e preciosas para que eu e você, homens de Deus, passemos pelos tempos difíceis que vivemos hoje, em meio a uma pandemia. A história que eu quero lembrar os irmãos, ela se encontra no segundo livro de Reis, capítulo 6, versículos 24 até o final do capítulo 7. Essa é a história do profeta Eliseu encarando o cerco de Samaria. Um tempo difícil em que o povo de Israel passou e que eu creio que podemos tirar lições preciosas sobre o que caracteriza tempos difíceis, nos ajudando e nos preparando para o que podemos esperar em tempos difíceis, assim como reações comuns aos tempos difíceis e como Deus age de maneira extraordinária e sobrenatural, nos ajudando, nos auxiliando, provando ser o refúgio certo em tempos difíceis. Então nós vamos ler algumas passagens desse capítulo do segundo livro de Reis, e tirando lições preciosas sobre Eliseu e o cerco de Samaria. Segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo 24. Depois disso, Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, foi e sitiou a cidade de Samaria. Houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 moedas de prata, e um pouco de esterco de pomba por 5 moedas de prata. Quando o rei de Israel vinha passando, andando sobre a muralha, uma mulher gritou: "Ajude-me, ó rei, meu senhor." Ele respondeu: "Se o Senhor Deus não ajudar você,
com que poderei eu ajudá-la? Com a eira ou com o lagar? E o rei acrescentou, qual é o seu problema? Ela respondeu, essa mulher me disse, deu seu filho para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu. Assim, cozinhamos o meu filho e o comemos. Mas no outro dia, quando eu disse a ela, dê o seu filho para que o comamos, ela o escondeu. Ao ouvir as palavras da mulher, o rei rasgou as suas roupas. Como ele estava andando sobre a muralha, o povo olhou e viu que por baixo sobre a pele o rei estava usando pano de saco. Então o rei disse, que Deus me castigue, e se até o final do dia Eliseu, filho de Safate, ainda estiver com a cabeça sobre os ombros. Eliseu estava sentado em sua casa, juntamente com os anciãos. O rei enviou um homem à sua frente. Mas antes que o mensageiro chegasse, Eliseu disse aos anciãos, vocês estão vendo como aquele filho de um assassino mandou alguém para cortar a minha cabeça? Quando o mensageiro vier, fechem a porta e empurrem-no com ela. Não é fato que logo depois dele se ouvirá o barulho dos passos do seu senhor? Enquanto Eliseu ainda falava com ele, chegou o rei que disse, eis que este mal vem do Senhor Deus. Que mais poderia eu esperar do Senhor? Então Eliseu disse, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã, a essas horas, mais ou menos, junto ao portão de Samaria, uma medida da melhor farinha será vendida por 1 moeda de prata, e 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 moeda de prata. Porém o capitão, em cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus, mesmo que o Senhor Deus fizesse janelas no céu, será que isso poderia acontecer? O profeta respondeu, eis que você verá isso com os seus próprios olhos, mas não comerá disso. 4 homens leprosos estavam à entrada do portão da cidade. Eles disseram uns aos outros, para que vamos ficar aqui sentados até morrer? Se decidirmos entrar na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos então para o arraial dos sírios e nos entreguemos a eles. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, apenas morreremos. Ao anoitecer, eles se levantaram para ir até o arraial dos sírios. Quando chegaram às imediações do arraial, eis que lá não havia ninguém, porque o Senhor tinha feito com que no arraial dos sírios se ouvisse um ruído de carros de guerra e de cavalos e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei Israel contratou os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Por isso, ao anoitecer, eles se levantaram e fugiram, abandonando as suas tendas e os seus cavalos e os seus jumentos, deixando o arraial como estava. Fugiram para salvar a sua vida. Assim, quando aqueles leprosos chegaram às imediações do arraial, entraram numa tenda, comeram e beberam. Depois levaram dali prata, ouro e roupas. Então se foram e esconderam tudo. Voltaram, entraram em outra tenda e dali também levaram o que haviam e se esconderam. Então disseram uns aos outros, não é certo o que estamos fazendo. Este dia é um dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz do amanhã, seremos tidos como culpados. Vamos agora mesmo anunciar isto no Palácio Real. Eles foram, eles anunciaram. E o que se passa então é que o rei de Israel, ainda ressabiado, propõe então uma expedição para ver se de fato aquilo estava acontecendo. Essa palavra veio de fato de um dos servos do rei, na busca de enviar então uma expedição com 5 homens que foram e atestaram de fato o que estava acontecendo. Isso no versículo 13. O desfecho então, versículo 15, versículo 16 e versículo 17. Note o versículo 16. Então o povo saiu e saqueou o arraial dos sírios. E assim, uma medida da melhor farinha era vendida por 1 moeda de prata, e 2 medidas de cevada por 1 moeda de prata, segundo a palavra do Senhor. O capitão, em cujo braço o rei tinha se apoiado, foi encarregado pelo rei de guardar o portão da cidade. Mas o povo o atropelou junto ao portão, e ele morreu, como o homem de Deus tinha dito quando o rei foi falar com ele. Assim se cumpriu o que o homem de Deus tinha falado ao rei. Amanhã, essas horas, mais ou menos, junto ao portão de Samaria, 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 moeda de prata, e 1 medida da melhor farinha será vendida por 1 moeda de prata. Irmãos, 3 pontos importantes, conforme nós lemos essa passagem, que descreve o padrão do agir de Deus
e homens de Deus em tempos difíceis. As características de uma situação difícil. O que nós vemos e lemos no texto é que a situação difícil, a situação do cerco de Samaria, era uma situação difícil porque ela envolvia um elemento de surpresa. Talvez alguns meses antes o povo de Israel não experimentava isso. E de uma maneira surpreendente a situação tornou-se difícil. Essa é uma marca de tempos difíceis. Talvez há 2 meses atrás, talvez há 1 mês e meio atrás, talvez 1 mês atrás, você não diria que estaria na situação que está hoje. Uma das características de tempos difíceis é o seu elemento de surpresa. Segunda característica de um tempo difícil é de privação. Nós lemos e vimos a descrição da fome que assolava Israel. Essa fome trouxe privação. Tempos difíceis envolvem privações. Privações de trabalho, privações financeiras, privações econômicas, privações de relacionamentos. Estamos experimentando tempos difíceis. E uma das coisas que caracteriza tempo difícil é privação. Outro ponto importante dos tempos difíceis que se passou no cerco de Samaria e passa hoje é a inversão de valores. Coisas que não tinham valor, utilidade, passaram a ter valor. Uma cabeça de jumento que em tempos de prosperidade não tinham valor, agora eram vendidas por 80 moedas de prata. Esterco de pomba, que também não tinha valor, agora tem valor. E me arrisco dizer que o valor dessas duas coisas, cabeça de jumento, esterco de pomba, era valor porque era usado como comida. Também um aspecto de dias difíceis, além da inversão de valores, tem a ver com a severidade. Severidade ilustrada, inclusive, por aquilo que as duas mulheres combinaram. Olha, tem tanta fome, vamos fazer o seguinte, hoje a gente come o seu filho, amanhã a gente come o meu. Severidade, inversão de valores. A vida deixou de ter valor e passou a ter utilidade apenas. E a quinta sensação e a quinta característica desse tempo difícil é que era uma situação imutável. Imutável. Então, o texto nos ajuda a descrever o que torna o tempo difícil, situações difíceis. E aí vem a reação de pessoas. Quais são as reações comuns a tudo isso? Bom, reações comuns a uma situação difícil: desespero que leva a atitudes extremas. Essas mulheres que comeram os próprios filhos, é comum em situações difíceis reações extremadas. Ou o rei em desespero que rasga as vestes e joga a culpa no profeta homem de Deus. Essa é uma outra reação numa situação difícil, que é a procura de um culpado. Hoje o mundo procura um culpado. Hoje empresas procuram um culpado. O governo procura um culpado. Em situações difíceis, pessoas procuram culpados. E essa é uma reação comum. Agora, brilhando no meio dessa história, nós temos a reação do homem de Deus, o profeta Eliseu. Sua reação é distinta de homens que não têm esperança. Lá nós vemos o profeta confiando no poder de Deus que transforma a situação, trazendo inclusive uma palavra profética de esperança de que a situação, assim como veio de maneira surpreendente, ela vai ser transformada de maneira surpreendente. Eliseu havia provado do cuidado de Deus. Na passagem imediatamente anterior a essa, nós vemos como ele ajudou seu servo a enxergar a presença de Deus e o exército de anjos dos cavalos de fogo que acampavam ao seu redor contra justamente o exército da Síria. Então, alguns tomam situações e medidas extremas, outros com incredulidade, mas o homem de Deus decide confiar porque ele experimentou o poder de Deus. Também temos incredulidade, cinismo, esse capitão que duvida da palavra de Deus. O que você está me dizendo agora? Que no mesmo lugar onde se vende uma cabeça de jumento por 80 moedas de prata, esterco de pombo por 5 moedas de prata, melhor farinha vai ser vendida por 2 moedas? Isso é um absurdo. É uma incredulidade com cinismo, e ele ainda joga, ainda que Deus abrisse as comportas do céu, isso não aconteceria. Incredulidade, cinismo. Ou incredulidade, cegueira, quando o rei recebe as notícias dos leprosos. E aí ele manda essa comitiva para ver se as coisas são assim mesmo. Essas são reações comuns que eu e você temos em tempos difíceis. Mas o que nós não podemos deixar de perceber ao longo dessa passagem é a maneira surpreendente que Deus age em situações difíceis. E a primeira delas que eu quero apontar para os irmãos é que Deus está agindo enquanto não enxergamos.
Enquanto o povo de Israel se desesperava, um comendo o filho do outro, vendendo cabeça de jumento por 80 moedas de prata, ou um esterco de pomba por 5, Deus estava agindo. E como Deus agiu em particular nessa passagem? Deus trouxe um enorme ruído no exército, levou o exército dos sírios ao desespero, achando que o povo de Israel tinha contratado mercenários de guerra, alguma coisa assim, e o povo fugiu. Deus agindo enquanto nós não estamos atentos. Em tempos difíceis, não esqueçamos disso, homens. Deus está agindo já. Nada fugiu do controle de Deus e Ele está agindo enquanto nós ainda não percebemos. Deus está desenhando a história e Ele vai ligar todos os pontos que hoje para nós não fazem sentido. Aqui, apenas para que a pandemia passe? Não, para que Ele cumpra os seus propósitos. De preparar a sua igreja, purificar a sua igreja. Deus está agindo. O segundo ponto importante nesse agir sobrenatural de Deus, que o homem de Deus precisa estar atento, é que Deus usa instrumentos que comumente desprezamos. Interessante como ele usa esse grupo de leprosos que estão à margem da sociedade de Israel. E a conclusão desses leprosos é o seguinte: se a gente ficar, a gente morre de fome. Se a gente for, a gente vai morrer na espada dos sírios. Ou pode ser que eles tenham misericórdia e poupem nossa vida, mas de fome a gente não morre. Vamos para lá. E o que eles encontram lá é o acampamento deserto. Deus usa instrumentos que nós desprezamos. Esse é o padrão de Deus ao longo de toda a história. Então estejamos atentos, com os olhos da fé, vendo o que o Senhor está fazendo. Ele usou aquilo que o Império Romano desprezava para trazer salvação para mim e para você, a cruz. Deus usa instrumentos de desprezo para trazer salvação. Lembremos disso em tempos difíceis. E em último lugar, o agir sobrenatural de Deus, Deus cumpre suas promessas. O homem de Deus, o profeta Eliseu, trouxe uma promessa, trouxe uma palavra profética. O capitão da guarda do rei de Israel duvidou, morreu na porta da cidade, Samaria. Mas não nos esqueçamos disso, Deus cumpre suas promessas. Agora é importante você, homem de Deus, distinguir de fato as promessas feitas por Deus e aquelas que nós queremos acreditar. Então olhamos agora para a palavra de Deus. Olhamos atentamente para a palavra de Deus e busquemos suas promessas e nos agarremos a elas. Tempos difíceis requerem homens de Deus que vão proclamar as promessas de Deus. E assim iremos observar como Deus usa aquilo que desprezamos e assim iremos observar como Deus age enquanto ainda dormimos, porque Deus cumpre suas promessas. E Ele cumpre a sua promessa de trazer salvação em apenas um nome, o nome de Jesus Cristo. Que viveu uma vida que eu e você não conseguimos viver, morreu a morte que eu e você deveríamos morrer. E todos aqueles que creem no nome de Jesus, Senhor e Salvador de suas vidas, se arrependem dos seus pecados, têm a vida eterna. E num piscar de olhos Deus mudou a nossa sorte. De filhos das trevas para filhos da luz. Esse é o Deus que está trabalhando agora. Ânimo, homens de Deus. Ânimo, homens do Ministério V12 da Igreja Batista Memorial. Deus está agindo. Deus está trabalhando. Creiamos em suas promessas. E adiante, protegendo aqueles que o Senhor nos deixou em nossos cuidados, amando, liderando para a glória de Deus. Deus abençoe vocês. Glórias a Deus por essa palavra. Pastor Sacha, muito obrigado mais uma vez. Você que tem estado conosco todos os anos presencialmente, participando dos nossos encontros aqui, tem sido um incentivador desse ministério. É muito bom poder compartilhar e ser ministrado por você também. Falando um pouco dos nossos encontros presenciais, você está vendo aí algumas imagens de como eles ocorrem, como nós nos reunimos como grupo, como ministério, como que nós compartilhamos vida, e a gente não vê a hora de poder voltar a nos encontrar, poder ter nossas reuniões que são sempre muito enriquecedoras. Reforço aqui, enquanto a gente não pode estar junto como grupo, nos reunindo, nos abraçando, reforço o convite para você poder participar conosco aqui. Mande um e-mail aqui para homens@ibmemorial.org.br para que a gente possa te incluir em um dos nossos grupos de processamento. E esses grupos têm sido muito abençoadores. Nós já temos alguns testemunhos que nós temos compartilhado nesses grupos e será muito bom
tê-lo conosco também. Eu não podia deixar de dizer que nessa semana que passou, nossa igreja completou 60 anos, por isso estou aqui com a camiseta de legado, a igreja que tem buscado ser referência da presença de Deus aonde nós estamos, e agora nós estamos em muitos lugares e esperamos cumprir esse legado e ser referência da presença de Deus onde nós estamos. Bom, nós vamos agora para os nossos grupos, nosso processamento, e a gente sempre vai continuar reforçando essa mensagem para você, homem. Seja corajoso, seja homem.